Olá, gurizada. Pessoal, vou fazer aqui 5 exercícios de distribuição normal. Pessoal da estatística, evidentemente, que eu estou falando, que eu tinha prometido na última aula. Então, vou fazer 5 exemplos aqui da apostila de vocês, daqueles que eu deixei de tema, para vocês terem mais opções de exemplos, para poderem, então, depois fazer os outros que eu deixei. Tá? Aí não se esqueçam que quinta-feira, então, a gente, se tiver mais dúvidas, vocês falem para mim, a gente vai fazendo mais exercícios, e assim sucessivamente. Então, o primeiro exercício vai ser o seguinte. 51. A média e o desvio padrão obtidos num lote de produção de 100 peças mecânicas são, respectivamente, 16 kg e 40 gramas. Uma peça particular do lote pesa 18 kg. Assinale a opção que dá o valor padronizado do peso dessa bola. Então, repara, quais são os dados que o exercício nos fornece? A média, que é 16 kg, o desvio padrão, que é 40 gramas, o número de peças, que são 100, e ele quer que a gente encontre justamente o valor padronizado para um valor de 18 kg. Em primeiro lugar, duas observações aqui antes da gente fazer o exercício. Primeiro, reparem, nós temos a média em quilograma, nós temos o valor que ele está procurando, o valor padronizado em quilograma, e nós temos o desvio padrão em gramas. A gente não pode trabalhar com duas unidades de tempo. Então, primeira coisa, nós vamos pegar esse desvio padrão aqui, que está em 40 gramas, percebam aqui, ó, 40 gramas, e nós vamos transformar isso aqui para quilogramas, para ficar tudo em quilogramas, para fazer a conta. Como é que a gente faz para transformar 40 gramas em quilogramas? Uma simples regra de 3. Então vamos lá. 1 quilograma tem 1000 gramas. 40 gramas vão ter quantos quilogramas? Então, 40 vezes 1, então 1000 vezes x igual a 40 vezes 1. Onde o x aqui será igual a 40 dividido por 1000. Tira esse zero com esse zero, logo nós vamos ter um x aqui igual a 4 dividido por 100, que isso aqui vai dar 0,04 o quê? Quilogramas. Então, esse x aqui na realidade é o desvio padrão. Então, 40 gramas equivale em quilogramas a 0,04 quilogramas. Então, primeira observação, está aqui que a gente tinha que fazer. Segunda observação, o que é valor padronizado? Valor padronizado é o nosso score padronizado, que eu falei para vocês na teoria. Então, o valor padronizado nada mais é que o nosso Z. Então, nós temos que achar o Z. Para achar o Z, isso eu mostrei para vocês na aula de teoria de distribuição normal, o Z existe uma fórmula. Nós vamos pegar o x em questão, que é o que a gente quer calcular, diminuir, deixa eu ajeitar aqui, x, diminuir da média e dividir pelo desvio padrão. Quanto que é o x? 18. Menos desvio padrão. Quanto é que, aliás, menos a média. Desculpa, quanto é que é a média? 16. Dividido pelo desvio padrão. 0,04. 18 por 16 dá 2. 0,04. Então, 2 dividido por 0,04. Isso aí vai dar quanto? Isso aí vai dar igual a 50. Logo, o nosso valor padronizado, nosso score padronizado, referente a 18 quilos, seria um Z igual a
50. Isso aqui tem como resposta a letra C. Então, toda vez que pedirem para a gente calcular o valor padronizado é o nosso score padronizado, o nosso Z, que a gente acha pegando o X, que é a variável que ele quer que eu calcule, menos a média dividido pelo desvio padrão. Por que a gente transformou tudo em quilos? Reparem, o X que foi dado da questão é 18 kg, a média estava em quilogramas, e aí então transformamos o desvio padrão em quilogramas. Então, aí está a resolução do exercício 51. Logo, logo vem mais outro. Exercício 54. Sabes que a probabilidade de uma variável normal padrão estar no intervalo média menos 1,96 vezes o desvio padrão e média mais 1,96 o desvio padrão é igual a 0,95 ou 95%. Sabes também que a vida média de um componente eletrônico é igual a 850 dias, com um desvio padrão igual a 45 dias. Assim, a probabilidade de este componente ter uma vida média superior a 938,20 dias é igual a... Exercício número 54. Então, a média é 850 dias desse componente eletrônico, o desvio padrão é 45 dias, e ele está perguntando qual é a probabilidade do X ser maior que 938,20 dias. Um determinado X ser maior que 938,25 dias, 20 dias. Isso aqui que vocês estão vendo é quando não é dado a tabela. A tabela já é dada aqui, então a gente tem que interpretar essa tabela. Não é dada aquela tabela de distribuição normal, aquela grande. Já deu aqui para vocês. Para vocês entenderem isso aqui melhor, nós vamos fazer o seguinte. O que é aquilo ali? Aquele 0,95? Nós vamos fazer o seguinte. Então, repara, na escala padronizada, o que nós sabemos? Que a média é sempre 0, que essa área aqui ocupa 1 desvio padrão, aqui 2 e aqui 3 desvio padrão. Para cá ocupa menos 1, menos 2 e menos 3. Esse intervalo que ele está dando aqui, essa área que ele está dando que ocupa 95%, repara, ele vai da média menos 1 vezes 96 vezes o desvio padrão. Então, menos 1,96 desvio padrão, ele está aqui, vamos supor. Vou botar aqui. Então, isso aqui vale a média menos 1,96 vezes o desvio padrão. Por outro lado, como isso é simétrico, a média mais 1,96, ela está aqui, ó. A média mais 1,96 o desvio padrão. Ou seja, a área que ele está dando para vocês no exercício, que vai substituir a tabela para a gente poder resolver o exercício, é essa aqui, ó. Ele está dizendo que todos os números que vão de média menos 1,96 desvio padrão, a média mais 1,96 desvio padrão, isso aqui ocupa, essa área é ocupada por 95% dos dados ou 0,95. É isso que ele quis dizer com aquele dado ali que foi fornecido no problema. Bom, o que ele quer que a gente calcule? A probabilidade do X ser maior que 938,20 dias. Em primeiro lugar, nós vamos pegar os 938,20 dias e vamos ver qual é o score padronizado dele. Como é que a gente calcula isso? Então, Z é igual ao X menos a média dividido pelo desvio padrão. Essa é a forma que vocês deverão usar sempre quando vocês estão diante de uma escala padronizada, de uma distribuição normal padronizada. Vão encontrar o Z. O que é o X? Olha, o X é os 938,20.
que é a média? 850 dias. E o que é o desvio padrão? 45. Então, o score padronizado desse score bruto aqui vai ser quanto? 938,20 menos 850 dividido por 45. Casualmente, o quê? O número 1,96. Esse 1,96, que é o score padronizado, é equivalente aos 938,20 dias, caso a gente desenhasse aqui uma distribuição normal com os dados originais. Então, o que ele está querendo dizer? O que é esse 1,96? 1,96 é exatamente essa distância aqui, ó. Daqui até aqui. Isso vale 1,96, que nada mais é que a média mais uma vez do desvio padrão. Isso aqui, essa área aqui, que é o que a gente achou ali no score padronizado, que está em preto agora aqui, que vocês estão vendo, que eu estou achurando aqui, isso aqui representa quanto? Se aqui é 95% as duas, isso aqui é simétrico, 95 dividido por 2, isso aqui vai dar 47,5%. Então, essa área que está aqui, que é onde eu tenho Z igual a 1,96, ela equivale a 47,5. E quando eu vim para cá, a média menos 8 também vai valer 47,5. Mas o que me interessa é o quê? Repara, os números que são maiores que 938 dias. Ou seja, esse Z aqui, essa área aqui, é 1,96, que equivale aos 938,20 dias. Interpreta agora, ele quer saber quais são os números que são maiores que 938,20 dias. Então, o que ele quer como resposta, na realidade, não é isso aqui. É essa área aqui, ó, que eu estou pintando em vermelho. É isso aqui que ele quer. Porque aqui estão os números que são maiores que 938,20 dias. Repara, falei para vocês também o seguinte, que daqui para cá, quando a gente enxergar daqui para cá, a gente tem 50% dos dados. Como daqui para cá, a gente também tem o quê? 50% dos dados. Ora, se daqui até aqui tem 47,5 e daqui até aqui tem 50, para encontrar essa área eu vou fazer o quê? 50% menos 47,5. Isso vai dar o quê? 2,5%. Então, a probabilidade para o x ser maior que 938,20 dias será igual a, será igual a 2,5%. Isso aqui a gente tem como resposta a letra C também. Aí mais um exercício. Exercício número 56. Suponha que o tempo que a Receita Federal leva no processo de devolução do imposto pago a mais tenha distribuição normal com média de 12 semanas e desvio padrão 3 semanas. Assinale a opção que estima a proporção de contribuintes que recebem a devolução em, no máximo, 6 semanas. A tabela abaixo dá os valores de probabilidade de x ser maior que zero e menor que z, que é o score padronizado, quando x tem distribuição normal padrão para valores selecionados de z. Por exemplo, isso aqui ele está dizendo como é que funciona a tabela. Probabilidade do x ser maior que zero e menor que 1,56 a área ocupada é de 0,4406 ou 44,06%. E aí ele dá essa tabelinha para depois nós resolvermos o exercício que substitui aquela tabela grande do score padronizado. Então, exercício número 56. Ele disse que a média era de 12 semanas, o desvio padrão de 3 semanas, e ele disse que quer saber qual é a probabilidade de, no máximo, a entrega das restituições do imposto de renda serem em 6 semanas. Ou seja,
probabilidade do x ser menor que 6. No máximo 6, não pode ultrapassar 6. Então a probabilidade dos x, dos valores que são menores que 6 semanas. É isso que ele quer saber. Aqui ele deu a tabela, que substitui aquela tabela grande para a gente fazer os cálculos, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, o nosso x em questão aqui, que ele está dando, como ele está falando que a probabilidade de x ser menor que 6, o nosso x que a gente vai utilizar aqui vai ser igual a 6. Então vamos encontrar o score padronizado desse x. Z é igual a x menos a média dividido pelo desvio padrão. Repara que é sempre a mesma coisa. Qual é o x? 6. Então 6 menos a média, 12, dividido pelo desvio padrão. 6 menos 12, menos 6, dividido por 3. Isso aqui dá menos 2. Então o z, que é equivalente ao 6 na nossa distribuição normal, é igual a menos 2. Já falei para vocês que na tabela aqui, ó, z, ó, só tem números positivos, ó, 2, ó, não tem negativo. Nunca vocês vão encontrar número negativo. Então, quando o z for negativo, nós vamos encontrar na tabela como se o z fosse igual a 2. 2 aqui que eu estou me referindo é 2,00. Porque 2 é 2,00. Mesma coisa aqui. Isso aqui deu menos 2,00. Por que eu estou botando assim? Para vocês entenderem depois como é que a gente vai encontrar o valor na tabela. Porque o 200 é 2,0 mais 0,0. É assim que a gente encontra o valor na tabela. Então, repara, qual é o valor que a gente vai encontrar para o z igual a 2? Olha para cá. 2. Então, aqui na coluna nós encontramos o 2, o z igual a 2, e aqui o 0,0. Portanto, a área que esse z ocupa é referente a 0,4772 ou 47,72%. Então isso é o que equivale ao z. Só para vocês entenderem melhor, vamos desenhar aqui no cantinho a área da distribuição normal que ele deu, que é 47,72. Então aqui está o y igual a 0, aqui está 1, aqui está 2, aqui está 3. Aqui menos 1, menos 2 e menos 3. O que ele está dizendo? Que o z é igual a 2. Então daqui até aqui, ó, ele deu essa área aqui. Ele está dizendo que essa área aqui e a área que ele está dando aqui equivale a 47,72%. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que numa escala normal, como aqui é z igual a 2, isso aqui seria um número 6. Equivale, na distribuição original, ao 6, o z igual a 2. Interpreta, ele quer saber qual é a probabilidade, só que temos um detalhe aqui, que eu já estava quase entrando. Ele deu essa área aqui, que é 47,72, mas o z que ele deu na questão é menos 2. Então, para cá também tem quanto? Quanto é que vale também isso aqui? 47,72. Então, menos 2 é que equivale aos 6. É o número 6. Menos 2 na distribuição normal padronizada e 6 na distribuição normal padrão. Então, interpreta, ele quer saber quais são os números que são menores que 6. Se 6 está aqui, o que ele quer na realidade, os números menores que 6 estão aqui, ó, concentrado nessa pedacinho aqui. É isso que ele quer saber quanto é que vale. Essa é a probabilidade do x ser menor que 6. De novo, já sabemos também que essa distribuição normal, todos os números que estão para cá ocupam 50%, como todos estão para lá, ocupam 50%. Se daqui até aqui são 47,72 e daqui até aqui são 50, quando eu quero só essa partezinha, o que eu vou fazer? 50 menos 47,72%.
Logo, a probabilidade do x ser menor que 6 semanas equivale a 2,28%. Essa resposta a gente tem na letra D. Mais uma questão aí resolvida para vocês. Instruções para resolver a questão de número 85. Utilize as informações abaixo referente à distribuição normal padrão Z. Isso aqui é a tabela, aquela que substitui a tabela grande, como eu já falei insistentemente nos outros exercícios. Então, se o Z for 1, vale 0,34. Se o Z for 1,25, vale 0,39. Se o Z for 1,50, vale 0,43. Se o Z for 1,75, 0,46 e assim sucessivamente. Então, vamos à questão. Os salários dos empregados de uma determinada categoria profissional apresentam uma distribuição normal com média igual a 1.200 e desvio padrão igual a 160. A proporção dos empregados com salários superiores a 1.000 e inferiores a 1.520 é, o que ele está querendo dizer, proporção, a área que ocupa esses salários, essas pessoas que ganham mais de 1.000 e menos de 1.520, é quantos por cento na distribuição normal? Então, exercício 85. A média salarial ele diz que é 1.200, o desvio padrão é R$160, ele quer saber a probabilidade dos funcionários que ganham um salário maior que R$1.000 e menor que 1.520. Maior que R$1.000 e menor que 1.520. Para isso ele te dá essa tabela aqui, onde Z vale 1, vale 0,34, 1,25, 0,39, como eu já tinha falado para vocês, certo? De novo, o que nós vamos fazer? Primeiro aqui, nós vamos mostrar para vocês, nós temos que encontrar aqui dois Zs. O Z referente ao 1.000, encontrar o score padronizado, que eu vou chamar Z1 aqui, quanto é que ele vale. E vamos encontrar aqui o segundo score padronizado, que equivale aos 1.520. Um de cada um com a tabela. Então vamos lá. O Z1 vai ser igual ao quê? O X, no caso do Z1, vai valer 1.000. Então vai valer 1.000 menos 1.200, que é a média, dividido por 160. 1.000 menos 1.200, isso dá menos 200, dividido por 160. Então, o nosso Z1 aqui vai valer quanto? 200 dividido por 160, isso aí vai dar 1,25 menos 1,25. Então, para a gente encontrar esse score padronizado, que é de menos 1,25, que equivale aos 1.000, originalmente, nós vamos encontrar na tabela como Z igual a o positivo, simétrico, que não existe tabela negativa. Então, olhando na tabela, o Z1, que é 1,25, ele equivale a 0,39. Está lá na tabela, lá, ó, que a gente olhou. Então, 0,39 ou 39%. Então, esse é o Z1. O Z2, quanto que vale o nosso Z2? Para calcular o Z2, agora o X vai valer 1.520. Então, 1.520 menos 1.200 dividido por 160. 1.520 menos 1.200 dá menos 320, dividido por, mais, dividido por 160. 320 por 160, isso dá 2,00. Então, o nosso Z2 equivale a 2. Esse Z2 equivale a 2 é referente ao número original 1.520. Na tabela Z igual a 2, ocupa uma área de quanto ali? 0,48 ou 48%. Isso é quanto vale o nosso Z2, que está aqui, que equivale aos 1.520. Muito bem. Como ele quer a probabilidade do X ser menor que 1.520 e maior do que 1.000, vamos resolver, vamos botar o gráfico para vocês entenderem
qual será a nossa resposta? Para a gente interpretar direitinho. Então aqui está a média, aqui está uma vez desvio padrão, aqui está 2 e aqui está 3. Sempre a mesma coisa, na padronizada, menos 1, menos 2 e menos 3. Repara, o que ele te deu? Z igual a 1. Z igual a 1, ele está dizendo que vale... Z igual a 1, ele está dizendo que vale 1,25. Z igual a 1,25, cuidado, nós vamos achar aqui 1,25. Mas na realidade a gente está querendo menos 1,25. Então é aqui, ó. A gente quer saber essa área aqui quanto é que vale. A gente procura pelo lado positivo, pelo equivalente. Aqui nós temos um menos 1,25. A gente acha pelo simétrico, mas a área disso aqui do simétrico equivale a quanto ao 1,25 que a gente achou? 39%. Então, o Z igual a 2, o Z igual a 2 está aqui. Então, a área que ocupa o Z igual a 2 é essa aqui. Então, aqui nós temos o 2. Essa área aqui, ele falou pela tabela que ocupa 48% da distribuição normal. Então, ele quer saber quais são todos os números que são maiores que menos 1,25 e menores que 2, que equivale ao quê? A maiores que 1.000 numa normal, uma distribuição normal original, e menores que 1.520. Então, as pessoas que têm salários entre 1.000 e 1.520 estão nessa área aqui. Então, portanto, a gente soma essas duas probabilidades. 48% mais 39%, isso dá 87%. Então, a probabilidade de X ser maior que R$1.000, das pessoas ganharem maior que R$1.000 e menores que 1.520, é de 87%. Isso aí nós temos como resposta a letra E. Mais um aí para vocês. Então, fizemos 4 exercícios do total que eu deixei para vocês, como exemplos, para vocês terem mais exemplos. Continuem praticando os outros, tem bastante aí para vocês praticarem, de distribuição normal. Não esqueçam também de fazer distribuição binomial e de probabilidades, que é o que cai na nossa segunda avaliação. Se gostaram da aula, foi legal, contribuiu, e vocês acham que podem contribuir para amigos e inimigos, compartilhem, se inscrevam no canal. Vocês vão estar me motivando cada vez, não só dar aula para vocês, mas também para ajudar outros colegas. Obrigado, até quinta.